Salve, salve, concurseiro, tudo bem? Sou o professor Eduardo Juppe, professor de matemática. Vamos falar aqui hoje um pouco sobre equação do segundo grau, ou equações do segundo grau, porque ela pode aparecer de várias formas. Pode aparecer da forma completa ou da forma incompleta. Toda equação do segundo grau, ela pode ser escrita desta maneira aqui, ó. Ax² mais bx mais c igual a zero. Onde o a obrigatoriamente tem que ser diferente de zero. É a única condição que nós temos aqui. Por quê? Se o a for igual a zero, a vezes esse cara zerou, o que vai sobrar para nós? Vai sobrar bx mais c igual a zero. Só que bx mais c igual a zero é uma equação do primeiro grau. Então esse tipo de situação não nos interessa, porque a gente já sabe calcular equação do primeiro grau. O que a gente quer é calcular equações do segundo grau, ok? Então, nesse formato aqui, ó, ax² mais bx mais c, nós temos que a, b e c são valores reais chamados de coeficientes, ok? Por enquanto, a gente está trabalhando com equações reais. Claro que, dependendo do nosso universo, isso aqui também pode ser complexo, mas não vem ao caso. Então, a, b e c são valores reais, e esse a, b e c, como eu disse no comecinho, só o a que tem que ser diferente de zero. Pode acontecer do b e do c serem iguais a zero, separadamente ou até os dois serem iguais a zero, que vão ser os tipos de equações de segundo grau que nós temos, na forma incompleta. O primeiro tipo aqui, ó, ax² mais bx igual a zero. Repare que nós temos termo em comum. Quem que é o termo em comum aqui? Nós temos x para as duas parcelas, os dois fatores aqui. Se eu tenho x nos dois, coloco um x em evidência. Então isso aqui vai ficar ax mais b igual a zero. Ah, professor, mas eu aprendi que quando a equação do segundo grau a gente resolve por Bhaskara. Beleza, você pode aplicar Bhaskara aqui se quiser, mas não tem necessidade. É muito mais simples você resolver desse tipo. Isola, coloca em evidência o x, você vai transformar isso aqui num produto, um produto para ser igual a zero, ou o primeiro cara é igual a zero, ou o segundo cara é igual a zero. E aí você já tem suas duas respostas automaticamente. Observa só, se a gente tem isso aqui, x² menos 4x igual a zero. Coloca o x em evidência. Isso aqui vai ficar x que multiplica x menos 4, ok? Fazendo a distributiva, a gente volta a ter a nossa equação inicial. Isso aqui é igual a zero. Para que isso seja igual a zero, primeiro, ou o primeiro termo é igual a zero, que é x, ou, em segunda situação que a gente tem, x menos 4 deve ser igual a zero, o que nos dá que x é igual a 4. Já sai as suas duas respostas diretas, sem precisar ficar se matando com Bhaskara. Ou x é igual a zero, ou x é igual a 4. Essas são as soluções da nossa equação. Lembrando que, se é uma equação do segundo grau, a gente pode ter até duas soluções. Não quer dizer que a gente vai ter duas soluções. A gente pode ter nenhuma solução, pode ter uma solução com multiplicidade 2, ou podemos ter até duas soluções, que é o que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Um outro tipo de situação de equações incompletas é essa daqui, ó. Ax² mais c igual a zero, quando o nosso b é igual a zero. Aqui nesse primeiro caso foi quando c era igual a zero. Para resolver esse tipo de situação, você vai ter que ax² é igual a menos c. Nosso objetivo é isolar o x. Então, x² é igual a menos c sobre a. Portanto, x é mais ou menos raiz quadrada de menos c sobre a. Você fala, mas por que o mais ou menos? Lembrando que quando eu extraio a raiz de ambos os lados, esse x² ele admite dois valores, tanto positivo quanto negativo. Portanto, tem que levar em consideração isso aqui, sim. Um exemplo. Temos aqui, ó, pegar esse x² menos 4 igual a zero. Nosso b está sendo igual a zero aqui. Não temos o coeficiente b que multiplica x. Isola o x². x² é igual a 4. Extrai a raiz dos dois lados. X vai ser mais ou menos raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4, estamos cansados de saber que vale 2. Portanto, as soluções para essa equação aqui, x² menos 4 igual a zero, é mais ou menos 2. Ok? A nossa terceira situação de uma equação incompleta é quando b e c
é igual a zero. B e C igual a zero, a gente vai ter somente ax ao quadrado igual a zero. E aí, indiferente do valor de A, qualquer cara que eu colocar aqui, o meu x só vai ter o valor zero possível como solução. Perceba, 3x ao quadrado igual a zero. O 3 não é zero, não tem como. O que sobra? Que x ao quadrado é 0 por 3, então x ao quadrado é igual a zero, extrai a raiz. Raiz quadrada de zero é zero. Fala, mas e o mais ou menos? Pô, é zero. Zero não tem mais ou menos, ele é elemento neutro. O que significa isso? O x igual a zero, ele é multiplicidade 2, uma raiz dupla. Multiplicidade 2, ou raiz dupla. Ele é 2 vezes raiz desta equação. Ok? Então temos aí nossos tipos na forma incompleta de equações de segundo grau. Agora o jeito mais gostoso e mais bonito é o jeito completo. Ax² mais bx menos c igual a zero. Qual que é o nosso objetivo? É isolar o valor de x, descobrir quem que é o x que vai zerar esse cara. Para fazer isso, observe. Se eu quero isolar o x, Opa, aqui é mais c e não menos c. Eu vou transpor esse c para o outro lado ali. Ó. Então vai ficar ax² mais bx, que é igual a menos c. Como esse a está multiplicando aqui, eu vou dividir todo mundo por a. Então vai ficar x² mais b sobre a x, que é igual a menos c sobre a. Ok? Pô, professor, mas isso aí tá ficando foda, né? Não, calma lá que a gente vai dar jeito nisso aqui. Na matemática básica, a gente aprende uma coisa que chama completando os quadrados. E é isso que a gente vai fazer aqui. Para completar esses quadrados, eu vou fazer o seguinte. Eu vou somar b ao quadrado sobre 4a ao quadrado de ambos os lados. Vai ficar da seguinte maneira. X ao quadrado mais b sobre ax mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, que é igual a menos c sobre a mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Mas para que eu vou somar esse b ao quadrado sobre 4a ao quadrado? Como eu falei, meu objetivo é completar quadrado. Eu consigo resumir esse cara aqui agora, eu consigo simplificar ele da seguinte maneira. Esse cara aqui é x mais b sobre 2a ao quadrado. Repare aqui, o que é x mais b sobre 2a elevado ao quadrado? É esse cara vezes ele mesmo. Quando a gente fizer isso, fazer essa distributiva, a gente volta a ter exatamente isso aqui, ó. X ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. E desse lado? Desse lado você tira o mínimo múltiplo comum, já que a gente tem uma soma de frações aqui, ó. E o mínimo entre a e 4a ao quadrado vai ser 4a ao quadrado. 4a ao quadrado dividido por a dá 4a. 4a vezes c dá menos 4ac. Mais 4a ao quadrado dividido por 4a ao quadrado é 1. 1 vezes b quadrado, b quadrado. Ok? Beleza. Agora, continuando aqui a nossa resolução de uma equação de segundo grau. Chegamos ali que x mais b sobre 2a, isso aqui elevado ao quadrado, é igual a, só organizando esse lado direito da nossa equação, é b ao quadrado menos 4ac dividido por 4a ao quadrado. Ok. Se eu tenho alguma... Lembrando que isso aqui está entre parênteses, sinal que isso aqui é um valor só. Esse cara elevado ao quadrado, o que eu vou fazer? Preciso isolar o meu x. Então eu vou extrair raiz de ambos os lados. Extraindo a raiz de ambos os lados, nós vamos ter que x mais b sobre 2a é igual. Lembrando que se eu extraio a raiz, isso aqui vem como mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 4a ao quadrado. Então, desenvolvendo esse lado direito aqui da nossa igualdade, nós temos o seguinte, que x mais b sobre 2a, isso aqui é igual a mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac
dividido por raiz quadrada de 4a ao quadrado. Raiz quadrada de 4a ao quadrado, a gente consegue resolver isso aqui. Vai ficar x mais b sobre 2a, que é igual a mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, dividido por raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de a ao quadrado é a. Pronto, agora praticamente acabou os nossos problemas. Eu tenho x mais alguém, para isolar esse x, basta pegar esse alguém e passar do outro lado com a operação oposta. Então vai ficar aqui, x é menos b sobre 2a, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a. Só que repare que os dois denominadores são iguais. Se os dois são iguais, eu posso juntar isso aqui numa única fração. Então vai ficar assim, x é menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a, que é a nossa tão querida fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara, que na verdade não é dele, mas ele se apossou, passou para trás o amigo que descobriu e resolveu assumir que essa fórmula é dele. Então a gente acaba falando isso. X é igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a. É muito comum, ou na maioria dos casos, o pessoal considera o seguinte: delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. E aí a nossa fórmula fica da seguinte maneira: x é menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Mas para que fazer esse delta? Esse delta ele tem uma função muito importante na nossa equação de segundo grau. É ele que determina qual é o nosso número de raízes possíveis numa equação. Se a gente não vai ter raiz, se a gente vai ter uma ou duas raízes. E é isso que a gente vai mostrar agora para vocês quais são essas situações. Continuando aqui, ó, a gente viu que a forma de Bhaskara a gente pode escrever como menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Qual que é a função desse delta? Esse delta, conforme dito, ele que vai decidir quantas raízes nós vamos ter para a nossa equação. Por isso que ele recebe o nome de discriminante. Ele discrimina quais as possibilidades nossas. As três possibilidades para ele é delta maior que zero, delta igual a zero ou delta menor que zero. Se ele for maior que zero, então nós temos duas raízes reais e distintas. Duas raízes reais e distintas, ou seja, um x1 diferente de x2. Se ele for igual a zero, nós temos duas raízes reais e iguais. Duas raízes reais e iguais, isto é, um x1 igual a um x2. Que é o caso daquele exemplo que o zero, quando a gente falou que é multiplicidade de 2, é esse tipo de situação aqui, ó. x1 igual a x2, o valor é o mesmo, então a gente diz que é uma raiz dupla ou de multiplicidade de 2. E se o delta for menor que zero, não existe raiz quadrada de número negativo dentro dos reais. A gente não consegue calcular isso. Portanto, não existe x pertencente aos reais que satisfaça essa condição e a nossa equação não tem solução. Então temos esses três tipos aqui para o delta, ok? Para finalizar as equações do segundo grau, um outro detalhe importante é esse aqui, ó. Uma outra maneira que nós temos para calcular uma equação de segundo grau, e muito mais prática, é por soma e produto, ok? Que aí fica a seu critério qual que você vai decidir. O que diz o soma e produto? A soma das duas raízes, nós temos aqui que x1 e x2 são as raízes da equação, a soma delas tem que ser menos b sobre a, e o produto dessas duas raízes tem que ser c sobre a. Mas aqui tem um detalhe importante. Essas duas condições têm que ser satisfeitas ao mesmo tempo, simultaneamente. Eu não posso escolher dois números que satisfaçam só a primeira condição e não satisfaça a segunda. Caso isso aconteça, esses valores escolhidos não são raízes para a equação. Portanto, as duas ao mesmo tempo. Isso aqui vem lá de relações de Girardi
relações de Girardi, esse teoreminha aqui dentro da matemática, para a gente resolver equações de segundo grau. Nesse exemplo aqui, eu vou resolver x² menos 11x mais 28 por Bhaskara e depois a gente vê como que funcionaria para soma e produto. Então vamos lá, quem que é Bhaskara? Bhaskara é menos b mais ou menos raiz quadrada de b² menos 4ac dividido por 2a. Substituindo os valores aqui, ó, nós temos que a é 1, b vale menos 11 e c vale 28. Então x é menos 11, mais ou menos raiz quadrada de menos 11 ao quadrado, menos 4 vezes a, vezes c, que é 28. Tudo isso sobre 2 vezes a, que é 1, ok? Fazendo as continhas aqui, nós temos menos com menos dá mais 11, mais ou menos raiz quadrada. Menos 11 ao quadrado é 121, menos 4 vezes 28 dá 112. Dividido por 2 vezes 1, que é 2, ok? 121 menos 112, isso aqui vai ficar 11 mais ou menos raiz quadrada de 9 dividido por 2. E daqui saem os nossos 2x. Sai o x1 e sai o x2. Quem que vai ser o x1? x1 é 11 mais raiz quadrada de 9, vale 3, dividido por 2. 11 mais 3, 14. 14 por 2, dá 7. E o x2? x2 é 11 menos 3, dividido por 2. 11 menos 3, dá 8. 8 por 2, 4. Então tá aí. Nós temos que a solução dessa equação aqui por Bhaskara é os valores 4 e 7, conforme a gente pretendia, certo? Mas agora observa o tanto de conta que a gente fez. Vamos fazer por soma e produto para ver como que funciona isso aqui, ó. Nós precisamos, soma e produto, o seguinte: a soma dessas raízes tem que ser menos b sobre 2a. O produto das raízes tem que ser c sobre a. Mas quem que é menos b sobre a? O b na nossa equação vale menos 11. Então, menos com menos vai ficar 11 dividido por a, que é 1. Aqui não é 2a, aqui é a. Tinha escrito errado. 11 por 1, isso aqui dá 11 positivo. A soma das duas raízes tem que ser 11. E o produto delas é c sobre a. O c vale 28, o coeficiente c. O coeficiente a vale 1. 28 por 1, 28. Então, nós precisamos descobrir dois números que multiplicados dê 28 e que somados dê 11. Vamos supor que a gente não saiba que é 7 e 4. Vou dizer que as duas raízes aqui é 1 e 28. 1 vezes 28, 28, beleza. 1 mais 28, não dá 11. Então, não pode ser esses dois valores. Volta e pensa em outro. Para dar que o produto seja 28, qual outra possibilidade nós temos? A gente não tem muita escapatória. Coloca o 4 e o 7. 4 vezes 7, 28. 4 mais 7, 11. Acabou. Está aí a nossa solução por soma e produto. Muito mais simples, muito mais tranquilo. Ok? Mas claro que isso quem decide é você. Em algumas situações é muito mais confiável você aplicar Bhaskara, porque às vezes você pode acabar se confundindo. Mas em equações onde o nosso coeficiente A vale 1, pode aplicar soma e produto sem medo, porque vai sair de uma forma mais tranquila a sua solução. Vou resolver agora alguns exercícios para a gente poder praticar essa ideia de soma e produto e Bhaskara, o que for mais fácil para a gente poder aplicar aqui. Determine o produto das raízes da equação x² menos 3x mais 36 igual a 2x menos x² menos 14. E aí ele fala daqui como alternativa para a nossa resposta. Letra A, 2,5. Letra B, 10. Letra C, 25. Letra D, 100. E letra E, 50. Então, só para a gente pegar aqui os dados do exercício,
A nossa equação em questão é x ao quadrado menos 3x mais 36 igual a 2x menos x quadrado menos 14. E ele quer saber o produto das raízes dessa equação aqui, certo? Então vamos lá. Primeira coisa a ser feita, organizar essa equação. Do jeito que a gente está aqui, está uma bagunça. Então organiza. O que é organizar? Traz todos os termos semelhantes para o mesmo lado. Então eu tenho aqui x ao quadrado, aqui eu tenho menos x quadrado. Quando eu trago ele para cá, vem mais x quadrado. Aí eu tenho menos 3x, traz esse aqui, fica menos 2x, mais 36, mais 14. Isso aqui é igual a zero. Resolve as continhas possíveis aqui. X mais x vai dar 2x quadrado, menos 5x, 36 com 14 vai dar mais 50. Isso aqui é igual a zero. Beleza? Feito isso, a gente tem duas opções. Ou faz por soma e produto, ou faz por Bhaskara. Vamos fazer por soma e produto para a gente aplicar o que a gente acabou de ver ali, ó. Eu preciso que a soma dessas duas raízes seja menos b sobre a. Estou com um problema com esse 2a aqui hoje. Menos b sobre a. Quem que é o menos b? Vai ser menos 5 dividido por a, que é 2. Isso aqui vai ser igual a 5 meios. 5 meios. E o produto dessas raízes é igual ao termo C sobre A. C sobre A, o valor C é 50. O termo A vale 2. Isso aqui é 25. Ah, mas quem que são os números que multiplicados devem dar 25 e somados dê 5 meios? A gente não precisa saber isso. O exercício pede o produto das raízes da equação tananã é igual a... Você já tem o produto das raízes pela fórmula da soma e produto. O produto x1 vezes x2 é igual a 25. Portanto, nós temos aí nosso gabarito, letra C. Repare que nem precisa aplicar Bhaskara. Se você vai querer aplicar Bhaskara aqui, você vai fazer um monte de conta à toa. Basta lembrar da relaçãozinha do soma e produto. Na verdade, precisava nem do soma e produto, da soma. Só fiz para a gente trabalhar as duas mesmo. Só isso aqui já nos dá a resposta, que é a letra C, 25, o produto das duas raízes. Ok? Um outro exercício aqui, para nós finalizarmos as equações de segundo grau, é o seguinte. A soma entre dois números positivos é 37. Se o produto entre eles é 330, então o valor da diferença entre o maior e o menor número é letra A, 7, letra B, 23, letra C, 61, letra D, 17 ou letra E, 49. Então vamos lá, nós temos dois números que eu vou chamar de x e y. A soma deles é 37. E aí o exercício fala que o produto entre eles, x vezes y, é igual a 330. E aí ele quer saber a diferença entre o maior menos o menor. A princípio a gente não sabe quem que é o maior e quem que é o menor aqui. A gente tem que descobrir esses valores para poder fazer essa diferença. Então vamos lá. Nós temos aqui um sisteminha. Podemos trabalhar aqui de uma maneira bem tranquila. Eu vou isolar aqui na primeiro x. X é 37 menos y. Isolando esse valor de x, substitui aqui na segunda. 37 menos y vezes y é igual a 330. Agora vai lá e desenvolve essa continha aqui, ó. 37y menos y ao quadrado é igual a 330. Organiza, traz todo mundo para o mesmo lado da igualdade. Então, y ao quadrado menos 37y mais 330 é igual a zero. Repare que agora aqui, para a gente pensar em dois números que multiplicados de 330 e que somados de 37, pode não ser tão simples, certo? Então vamos fazer por Bhaskara esse exercício aqui, ó. Y vai ser menos b
Menos com menos vai ficar 37 positivo, mais ou menos raiz quadrada de menos 37 ao quadrado, menos 4, vezes A vezes C, que é 330, dividido por 2 vezes A, que é 2. Então, y é igual a 37, mais ou menos. Menos 37 ao quadrado dá 1.369. Menos 4 vezes 330 é 1.320. Dividido por 2. 1.369 menos 1.320, isso aqui vai ser 37 mais ou menos raiz quadrada de 49 dividido por 2. Continuando aqui na frente, raiz quadrada de 49 é 7. Então os valores de y possíveis são y1, 37 mais raiz quadrada de 49, que é 7, dividido por 2. 37 mais 7 vai dar 44. 44 por 2 dá 22. E o y2 é 37 menos 7 dividido por 2. 37 menos 7 dá 30. 30 por 2 é 15. Descoberto o valor de y, agora a gente consegue saber quem que é o valor de x. X vai ser... Nós temos duas condições, na verdade. Vou fazer aqui embaixo para ficar mais fácil a visualização. Para y igual a 22, nós temos que x é 37 menos 22. Ok? 37 menos 22 vai dar 15. Se o y for 15, nós temos que x é igual a 37 menos 15, que é 22. Beleza? Então nós temos aqui duas situações. Quando o y é 22, o x vale 15. Quando o y vale 15, o x é 22. Lembrando que aqui em questões de coordenadas, a primeira sempre é x, a segunda é sempre y. E ele pede a diferença do maior para o menor, indiferente da ordem. Tanto faz se eu vou fazer esse menos esse ou esse menos esse. As duas diferenças vão dar igual a 7. Portanto, o nosso gabarito aqui é letra A diferença entre o maior e o menor valor das raízes ali é igual a 7. Ok? Então temos aí a nossa equação do segundo grau, alguns exemplos, exercício para você treinar e praticar isso aí, porque sim, isso cai em concurso e vai cair no seu, então garanta a sua questão já, beleza? Até a próxima!